Então vamos lá, retomando o nosso estudo de Os Trabalhos e Dias de Hesíodo, né? Daremos início agora no proêmio, parte constitutiva aí dessa obra e parte essencial, né? Interessante é observar que na Teogonia, que nós lemos aula passada, ele apresenta 115 versos prologais, né? São 115 versos aí que constroem esse início da obra. Aqui não, aqui nós temos apenas 10 versos, o que é bem semelhante ao formato da poesia épica de Homero, né? Na Ilíada e Odisseia. Mas que são 10 versos muito interessantes e importantes para que a gente venha entender o tema e o que vai apresentar Hesíodo nessa obra. Então vamos lá, vou fazer uma leitura, tá? Depois vou apresentar a estrutura e o valor temático desse proêmio. Musas da Piéria, que com cantos gloriais vinde, dizeis Zeus, Ineando vosso pai, por quem são os homens mortais igualmente famosos ou sem fama, lembrados ou esquecidos, por vontade do grande Zeus? Pois fácil fortalece e fácil ao forte faz falir, fácil o brilho escurece e o escuro esclarece, fácil o torto endireita e enfraquece o arrogante. Zeus altitonante, que as mais altas moradas habita, vem, vê e escuta, com justiça endireita as sentenças. Tu, eu, por mim, a pestes, quero dizer, verdades. Então temos aí o fechamento do proêmio. Primeiramente eu quero dizer a vocês que a obra de Hesíodo, essa obra especificamente, trabalha muito com estrutura em anéis, ou seja, ele se fecha em episódios e isso fica bem claro. Por exemplo, a gente tem aqui uma estrutura anelar, porque a gente começa com Musai, né? Vocês podem ver aí no verso em grego, Musai, que é, né, a representação desse discurso mítico, né? Lembrando agora da Teogonia, é o discurso mítico enquanto aletheia, né? Esse discurso de verdades eternas, mas também aquele discurso pseudo-apolar, né? Aquele discurso que dizem muitas não verdades, ou seja, a compreensão da construção do discurso, a construção ficcional do discurso, né? E aí, esse termo Musai se fecha lá embaixo, ó, onde tem Mitesainen, né? No 10º verso, a última palavra, Mitesaimen, que representa exatamente esse dizer. Esse dizer que é das musas, não o dizer apenas do mito, das verdades eternas, mas aqui é o dizer enquanto construção de discurso. Olha só, então ele usa o Mitesainen como construção do discurso, esse dizer como construção do discurso. Apresentar, né, formular. É o mitos enquanto formulação de discurso, ordenação de discurso. E aí os dois termos fecham um anel perfeito no proêmio, né? Outros pontos que eu trouxe para vocês aqui, que eu observei, são as marcas da oralidade que o nosso tradutor Mantovanelli tentou apresentar a partir de jogo de palavras, né? A gente tem aqui a partir do verso, por exemplo, do verso 5, nós temos as rimas, né? As rimas, isso é perceptível no grego, tá, pessoal? Estou mostrando aqui vamos dizer assim, a altaneira construção literária de Hesíodo nessa obra, né? Para aqueles que ainda duvidam que essa obra não tem um valor literário tão superior, né? Então vamos lá. Então, no verso 5, a última palavra, kaleptei, rima com a palavra seguinte, né, do verso seguinte, aexei, rima com a palavra do verso seguinte, carpei, e rima com a palavra do verso seguinte, naiei. Então veja aí a repetição, né, as rimas. Desde o verso 5 ao verso 8, nós temos aí a repetição das rimas finais dentro dos versos, né? Outro ponto que a gente pode trazer aqui, né, pode apontar, são as anáforas, né? As anáforas do verso 4 ao 7. Se por um lado as rimas associam os finais dos versos, as anáforas associam os inícios dos versos, né? A gente tem aí, ó, o retoi no verso 4, né? A partir do verso 4, retoi, reia,
reia, reia. Então, é uma repetição bem interessante aqui, tá? Que é uma ênfase que ele dá o termo que significa fácil, né? Fácil. Veja, esse reia traz aí a ideia da ação fácil de Zeus. Não é a ação fácil no sentido de, esse trabalho ele define de qualquer jeito. É fácil pela própria natureza de Zeus. Então, Zeus, aqui quer dizer o seguinte, que Zeus dá glória e punição facilmente, porque é da natureza de Zeus fazer esse tipo de coisa para que se estabeleça a ordem no universo. Então veja que tudo aqui está relacionado à questão da ordem, tá? Então os polos opostos que o autor apresenta através dos quiasmos, que é o que a gente vai ver agora, nesse próximo tópico aí das marcas da oralidade, é exatamente essas oposições presentes na constituição de uma ordenação, né? Na constituição da harmonia. Não, aqueles que precisam de punição são punidos, aqueles que merecem ser louvados são louvados, e isso é fácil para Zeus porque faz parte da sua natureza, né? Então tem aí a repetição, retoi, e aí trazendo só a questão da formação da palavra, tá? Retoi, né? Aí tem rea, reia e reia, né? A formação aí dessa anáfora, enfatizando a função natural de Zeus de atribuir valores ou punições para os homens, né? E por final, os quiasmos, né? Os quiasmos são elementos bem interessantes porque trazem esse joguete de palavras, né? Que apresentam exatamente esse valor de oposição. Aí você vai ter no verso 3, lá no finalzinho, afatoi, tefatoi, te, né? Então temos aí afatoi, tefatoi, te, o jogo de palavras. Temos o seguinte, né? Isso em contraposição em quiasmo com os termos do verso seguinte, né? Do verso 4. Retoi, taretoi. Retoi, taretoi. Então temos aí o jogo de palavras em relação ao jogo de palavras do verso 4 em relação ao jogo de palavras do verso 3, né? Então, apatoi fica para aretoi, assim como patoi fica para aretoi. Então, vemos aí o X, né? Observem aí o xizinho que é apresentado nesse jogo. No verso seguinte, né? No verso 5, temos briai, briaunta, né? E aí, no verso 6, temos aridzelon, adelon. Então, temos o jogo de novo de palavras, né? O xizinho aí, apresentando esse quiasmo, né? Então, temos esse joguete construtivo, né? Em que Hesíodo, né? O eu épico aqui, apresenta os valores opostos, né? As camadas de oposição que constroem a harmonia da ordem. E essa harmonia da ordem vem através de Zeus, né? Zeus é aquele que dá fama e retira a fama, que faz o homem ser lembrado ou esquecido facilmente, porque faz parte da sua natureza. E é isso que diz nos versos, né? Por quem são os homens mortais, né? E aí tem Broto e Andres, né? Os homens mortais, igualmente famosos ou sem fama, lembrados ou esquecidos. Fortalece e o forte faz falir, né? Fácil o brilho escurece e o escuro esclarece. Fácil o torto endireita e enfraquece o arrogante. Então veja o jogo de oposições trazendo aí a função de Zeus, que é estabelecer a ordem através de quê? Aí a gente vai ver no verso final, né? Vamos no verso 9, né? Vamos arrematar aí, mas antes disso vamos ver a divisão das 4 partes. Então veja, esses elementos de jogo de palavras têm um valor temático e um valor conteudístico, né? Como apresentei para vocês, os quiasmos, as anáforas, as rimas possuem um valor específico aqui, que é trazer exatamente essa ênfase à figura de Zeus, tá? Tanto quanto
o detentor do poder aqui, né, mostrando aqui Zeus como aquele que estabelece as oposições assim queira, como aquele que faz isso através da justiça. E aí a gente fecha com os dois versos seguintes, que é o verso 9, o verso 8 e o verso 9. Né? Então temos os quiasmos aí do 3 ao 7, e aí no verso 8 e verso 9 nós temos o fechamento disso, que é através da justiça que Zeus faz isso. Então vamos para essa divisão das 4 partes, né? Entendemos a estrutura, entendemos as marcas da oralidade e como Hesíodo fecha isso através de uma construção anelar do proêmio. E agora vamos ver, no sentido conteudístico, como esse proêmio se divide. A gente entende que o proêmio tem um formato específico. Eu já falei isso para vocês na aula passada, mas vou reiterar aqui que o proêmio é dividido em 2 partes. A invocação, que normalmente é dada para as musas, né? Para aquelas deusas que ensinam o poeta a cantar coisas, verdades primordiais in nihilo tempore. E temos o prólogo. O prólogo é basicamente o conteúdo que é cantado, é aquilo que vai ser mostrado dentro da obra, certo? Então, esse proêmio, especificamente, é dividido em 4 partes, e isso é bem interessante. Primeiro, nós temos a invocação às musas, né? As musas da Piéria. E aí a gente já pode entender, já é bem curioso a gente associar às musas do Helicon, que Hesíodo apresenta lá na Teogonia. E, bom, eu tenho uma percepção sobre isso. Eu acredito que, como a Piéria é o espaço do nascimento das musas, é o lugar, né? O lugar concreto, o lugar material das musas, e o Helicon é o lugar mítico das musas, digamos assim, é o lugar em que as musas atribuem suas funções, em que as musas praticam, né? Executam suas funções, na verdade é isso. Eu entendo que a ideia de trazer a Piéria aqui está mais relacionada exatamente a essa construção do discurso mais concreto, mais voltado para uma realidade do mortal, né? A realidade do mortal, porque o Helicon está relacionado a esse universo celeste, né? É o universo celestial. O Helicon é um monte mítico, né? Vamos dizer assim. Existe um monte, óbvio, mas tem um valor muito mítico em relação à Piéria. A Piéria é um monte conhecido, né? Um monte bem conhecido do mundo helênico e atribuído a um espaço geográfico em si, né? Então, a gente pode trazer essa troca, né, como relacionado também à troca do discurso. Né? Aqui, Hesíodo vai falar sobre homens, sobre mortais, sobre coisas dos mortais. Logo, as musas da Piéria vão inspirar esse poeta a falar sobre essas questões a partir de uma concepção mítica, né? Numa narrativa mítica, mas trazendo exatamente essa realidade humana. Né? Então, eu tenho essa concepção em relação à troca aí que ele faz do Helicon pela Piéria, né? Que são 2 montes aí relacionados às musas.